melody and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo de cinética. A aula de hoje vai ser a lição 6, que se refere à ordem de reação. Até a lição passada, a gente estudava a velocidade da reação associada à concentração utilizando a lei de ação das massas. Então, a gente diz assim, a velocidade da reação é proporcional à concentração dos reagentes elevados a certos expoentes, que são os próprios coeficientes da reação. Está lembrado? Daí, toda vez que você aumenta a quantidade de moléculas dentro do mesmo recipiente, você aumenta o número de colisões. Aí o que vai acontecer? Mais colisões, mais moléculas estarão reagindo. E a velocidade da reação, então, é maior. Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Isso é bastante óbvio. Porém, para utilizar a lei da ação das massas, você precisa conhecer o mecanismo de reação, porque vai depender da etapa lenta. E conhecer o mecanismo não é uma coisa simples. Mas aí o que foi feito? Bom, existe uma maneira de você determinar a lei da velocidade baseado em dados experimentais. Apenas em dados experimentais. Então vamos ver um exemplo. You make me wanna try. Vamos supor que a reação seja A mais B dando C. Qual que seria assim, genericamente, a expressão da velocidade dessa reação? Seria assim. V é igual a K, vezes a concentração de A elevado a um certo expoente. Você pode chamar esse expoente de X, de N, eu vou chamar de Azinho. Vezes a concentração de B elevado a um outro expoente, que eu vou chamar de Bzinho. Então, essa é a lei da velocidade, só que eu não sei qual é, porque V é igual a K, vezes a concentração de A elevado a A, vezes a concentração de B elevado a B. Bom, então o que nós temos que fazer é descobrir qual é esse valor de K, qual é o valor desse Azinho, esse expoente da concentração, e qual é o valor do Bzinho. Se você conhecer esses números, você sabe qual é a lei da velocidade. Então, vamos fazer três experimentos, variando a concentração de A e de B e determinando a velocidade da reação, tá bom? No primeiro experimento, eu coloquei o seguinte, a concentração de A é 5 mol por litro, a concentração de B é 5 mol por litro e a velocidade deu 10 mol por litro por minuto. Tudo isso determinado experimentalmente. Depois, no segundo experimento, eu vou variar a concentração de A. Em vez de 5, eu vou colocar 10. E vou manter fixa a concentração de B. Então, era 5 no primeiro experimento, vai manter 5 no segundo experimento. Qual é a velocidade da reação? A velocidade da reação agora deu 20 mol por litro por minuto. Então, quer dizer que mexeu na concentração, mexeu na velocidade. Depois, terceiro experimento. Vamos supor que a concentração de A agora seja 5, a concentração de B agora seja 10 no terceiro experimento e a velocidade encontrada é igual a 40 mol por litro por minuto. Então, eu tenho três experimentos, variando a concentração de A e de B, e fui determinando qual era a velocidade da reação. Para a gente determinar a velocidade da reação, a gente vai fazer comparação desses dados de dois experimentos. Bom, então a fórmula genérica é essa aqui, V igual a K, vezes a concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Eu não sei quanto é que vale o Azinho, eu não sei quanto é que vale o Bzinho, e nem sei quanto vale K. Então vamos lá. Na primeira experiência, qual que era a velocidade? 10 é igual a K, vezes a concentração de A, que é igual a 5 elevado a A, vezes a concentração de B, que é 5 elevado a B. Você não sabe quanto vale nem o Azinho, nem quanto vale o Bzinho, tá bom? Na segunda experiência, qual que é a velocidade agora? 20 é igual a K, vezes a concentração de A, que agora é 10 elevado a A, vezes a concentração de B, que continua sendo 5 elevado a B. Agora, vamos relacionar essas duas expressões. Então, vai ficar assim, 10 sobre 20 é igual a K vezes 5 elevado a A, vezes 5 elevado a B, sobre K, vezes 10 elevado a A, vezes 5 elevado a B. Tudo bem? Vamos cancelar o que nós temos de comum aqui. Primeiro, 10 sobre 20 dá para cortar esses dois zeros, 0 em cima e 0 embaixo, vai ficar 1 sobre 2. K com K pode cortar. 5 elevado a A
sobre 10 elevado a A, você pode pensar assim, é a mesma coisa que 5 sobre 10 elevado a A. Mas o que é 5 sobre 10? É 1 sobre 2, tudo bem? Você pode fazer a simplificação, daria 1 sobre 2 elevado a A. Então daria 1 elevado a A e 2 elevado a A. Mas só que 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então é colocar 1 sobre 2 elevado a A. Depois ficaria assim, B, que é o 5, né? Elevado a B, e embaixo 5 elevado a B. Dá para cortar. 5 elevado a B é a mesma coisa que 5 elevado a B. Então corta, e você vai ter agora a seguinte expressão. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a A. Multiplica cruzado. 2 elevado a A vezes 1 é igual a 2 vezes 1. Então aqui dá 2, certo? Aí você, então, agora você tem uma igualdade da seguinte maneira. 2 elevado a A é igual a 2 elevado a 1, porque 2 vezes 1 deu 2, quer dizer, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Bom, então isso aqui é uma igualdade. Então, para que isso aqui seja igual, se as duas bases, se o 2, né, o número 2, é igual dos dois lados da igualdade, os dois membros dessa igualdade, então quer dizer que 2 elevado a A vai ser igual a 2 elevado a 1. Bom, as bases são iguais, então os expoentes também devem ser iguais. Isto é, o Azinho é igual a 1. Continuando a demonstração, a dedução da lei da velocidade. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Bem, nós já chegamos agora à seguinte expressão. V é igual a K vezes A elevado a 1, porque você já sabe que o Azinho é 1, vezes B elevado a Bzinho, tá bom? Nós estamos nesse momento. Bem, agora a gente vai fazer a comparação entre os dados do experimento 1 com o experimento 3. Quais são os dados do experimento 1? Você vai ter assim, a velocidade é 10, certo? 10 é igual a K vezes A elevado a 1 vezes B elevado a Bzinho. Mas só que eu já sei que o A no primeiro experimento é 5, então vai ficar 5 elevado a 1. E a concentração de B no primeiro experimento também é 5, só que vai ficar 5 elevado a Bzinho. Agora, no experimento 3, qual que é a velocidade? É 40. 40 é igual a K vezes a concentração de A elevado a 1, ou seja, 5 elevado a 1, vezes a concentração de B, que agora é 10, elevado a Bzinho. Então, agora eu tenho duas expressões que a gente vai relacionar essas duas expressões. Então, vai ficar 10 sobre 40. 10 sobre 40, pode cortar o 0 em cima, o 0 embaixo, vai ficar 1 sobre 4. É igual. No resto da expressão, você vai ter o seguinte. K vezes 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a B. Sobre K vezes 5 elevado a 1 sobre 10 elevado a B. O K pode cortar com K, correto? 5 elevado a 1 dá para cortar com 5 elevado a 1. E no final ficou assim, 5 elevado a B sobre 10 elevado a B. Mas 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2, elevado a B. Então, 1 elevado a B é 1 mesmo, e 2 elevado a B vai ser 2 elevado a B. Então, nós estamos agora com a seguinte expressão. 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 2 elevado a B. Multiplica cruzado, vai ficar 2 elevado a B vezes 1, que dá 2 elevado a B. E 4 vezes 1, que vai dar 4. Então, 2 elevado a B é igual a 4. Bom, então agora o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai transformar esse 4, a gente vai decompor esse 4 na seguinte potência. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então vai ficar assim, 2 elevado a B é igual a 2 elevado a 2. É igual, né? Então, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, B vai ser igual a 2. Pronto, já descobri quanto é que valia o Azinho, quanto é que valia o Bzinho, sem usar mecanismo de reação, apenas usando as relações matemáticas e os dados experimentais. Tá bom? Então, você já sabe que o Azinho é 1, que o Bzinho é 2. And when you're done, I make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Agora, nós já sabemos quais são os expoentes, o A e o B. O A vale 1 e o B vale 2. Daí, a lei da velocidade até o momento é essa aqui. V, velocidade, é igual a K, tem uma constante que eu ainda vou descobrir agora. É igual a K vezes a concentração de A elevado a 1, vezes a concentração de B elevado ao quadrado. Tá bom. Como é que eu descubro o K? Bom, o K é o seguinte. Se você souber quanto que vale a velocidade, se souber quanto vale a concentração de A e de B, automaticamente você sabe o K. Você pode pegar os dados de qualquer experiência. Eu vou pegar os dados da experiência 1. Então, vejamos. A lei é essa aqui. V igual a K vezes A elevado a 1
vezes B elevado a 2. Só que você não sabe quanto vale o K. Isso que eu vou descobrir. Qual que é a velocidade? Na primeira experiência é 10. É igual a K, que eu não sei quanto vale. É igual a 5 elevado a 1, que é a concentração de A na primeira experiência, né? 5 mol por litro. E a concentração de B é 5 elevado a 2 agora, porque o Bzinho vale 2. Muito bem, então quer dizer que ficou assim. 10 é igual a K vezes 5 elevado a 1 vezes 5 elevado ao quadrado. Faz esse monte de continha aí, você vai achar que esse K vai ser igual a 0,08. Pronto, agora você tem a lei da velocidade completa. V igual a 0,08, que é o K, vezes A elevado a 1, vezes B elevado a 2. Com esta lei, você pode descobrir qual é a velocidade em qualquer instante, desde que você saiba qual é a concentração do A, qual é a concentração do B. Tá bom? Beleza? Isso é importantíssimo, a determinação da lei da velocidade através de dados experimentais. Você só faz comparações, pega duas experiências e vai simplificando até você conseguir descobrir quanto que vale um expoente e quanto que vale outro expoente. Em geral, a gente pega dois experimentos, onde a concentração de um deles, por exemplo, no caso do A, ficaria constante. Tem, por exemplo, na experiência 1 e 3, o A é 5, né, na experiência 1, e na experiência 3 também é 5. Então você já sabe que vai poder cortar ali. Então, em geral, a gente pega dois experimentos onde um varia e o outro reagente não varia. Tá certo? Beleza. Vamos para frente. Vamos agora dando um fechamento nessa lição, examinando alguns detalhes. Primeiro, a constante K é uma constante, certo? K é constante. Porém, ela pode variar com a temperatura. Então, sempre que variar a temperatura, essa constante não fica mais constante, ela vai sofrer uma variação. Mas isso vai ser objeto de estudo mais para frente. Então, por enquanto, a gente vai considerar sempre o K constante. Depois, então, afinal de contas, o que é a lei da velocidade? A lei da velocidade é uma função matemática que associa a velocidade às concentrações dos reagentes. Beleza. Agora, a velocidade que a gente utiliza nesses cálculos é sempre a velocidade inicial. Como é que é isso? É porque é o seguinte, logo após a reação começar, no instante seguinte, já não tem mais aquela quantidade de A, nem aquela quantidade de B. Então, se a concentração vai estar variando, e vai estar, porque vai sendo consumido durante o tempo, é lógico que essa velocidade vai mudando também. Então, para esse tipo de problema que aparece frequentemente, sempre é fornecida a velocidade inicial, porque você não sabe qual vai ser a próxima concentração quando começar a reação. Então tudo bem, é somente um pequeno detalhe, porque você vai encontrar em muitos enunciados assim, considerando que a velocidade inicial é tanto, é essa velocidade que você vai ter que usar, tá bom? Continuando ainda, observando alguns detalhes, algumas definições. Como é que você vai dar o nome para esse expoente que a gente coloca na concentração de cada substância, de cada reagente, na lei da velocidade? Por exemplo, nesse exemplo aqui ficou assim. A velocidade é igual a K, que é o 0,08, vezes a concentração de A elevado a 1. Quer dizer que esse é o expoente 1. Vezes a concentração de B elevado a 2. Esse expoente 2. Esses expoentes, eles recebem a seguinte denominação. São chamados de ordem. Então, essa reação é de ordem 1 ou de primeira ordem em relação à substância A. Quer dizer que o expoente do A é 1. E essa reação é de ordem 2 ou de segunda ordem, como você quiser dizer, em relação à substância B, porque o expoente do B é 2. Então, esses expoentes são chamados de ordem de reação. E algumas vezes se pergunta quanto que vale a ordem global da reação. A ordem global, bom, se um dos expoentes é 1 e o outro é 2, então quer dizer que a ordem global vai ser 1 mais 2, 3. Seria uma reação de terceira ordem. Tá bom? Ordem global é a soma dos expoentes. É a soma das ordens de cada um dos reagentes. Continuando. Muito bem, agora então nós temos o seguinte, nós podemos ter reação de primeira ordem, reações de segunda ordem, reação de terceira ordem, pode ter reação de ordem fracionária, até números fracionários podem aparecer nesse expoente, mas pode também aparecer reação de ordem zero. Mas o que significa uma reação de ordem zero? Quer dizer que aquele expoente da concentração é zero, mas qualquer número que você coloque ali elevado a zero vai ser igual a 1. Então, se você disser que a velocidade da reação
é proporcional à concentração de um reagente elevada a zero, isso quer dizer que a velocidade da reação não vai mudar se você variar a concentração do reagente, porque qualquer valor que você coloque vai ser elevado a zero, e elevado a zero dá sempre 1. Então a velocidade da reação vai dar exatamente igual a K. Beleza? É só um pequeno detalhe. Então, você pode ter reação de ordem zero? Sim. Ou seja, é uma reação onde a velocidade da reação não varia, mesmo variando a concentração. Pode parecer estranho, mas essa reação existe e é chamada reação de ordem zero, onde a concentração não influi na velocidade. Por exemplo, a reação de decomposição da amônia, NH3. 2NH3 vai dar nitrogênio mais hidrogênio, vai dar mais 3H2, certo? Mas essa reação ela ocorre na presença de um catalisador que é a platina. E a platina é uma substância sólida. Então, já que ela é uma substância sólida, então o que vai acontecer? Aonde vai ocorrer a reação? A reação vai ocorrer na superfície do sólido, apenas. Não vai colocar lá no meio do sólido. Então, mesmo que diminua a quantidade de sólido da platina, do catalisador, o que vai acontecer é que sempre é a parte superficial que está reagindo. Então, não adianta você encher de amônia. Por quê? Apenas a parte superficial é que estará reagindo. Se você colocar mais amônia, não vai mudar a velocidade, porque a velocidade vai depender da superfície do sólido. Então, um exemplo de reação de ordem zero é a reação na qual um sólido participa. Ou, se você tiver a reação de um gás com um líquido, também acontece a mesma coisa. Apenas a parte superficial do líquido estaria reagindo. Então, a velocidade da reação também será de ordem zero. Bom, desde que eles não se misturem. Então, seria sempre a reação da superfície que estaria valendo. E essa superfície não vai mudar, então a velocidade da reação também não vai mudar. Bom, nós aprendemos a calcular o valor da constante da velocidade. Mas esta constante da velocidade tem também uma unidade. Qual é a unidade da constante da velocidade? Vamos examinar a unidade da constante de velocidade para a reação de ordem 0, para a reação de ordem 1 e ordem 2. Então, por exemplo, vou escrever assim: a velocidade da reação é igual a K vezes a concentração de A elevado a zero. Estou supondo que o reagente é o A. Mas qualquer valor que você coloque para o A elevado a zero vai ser igual a 1. Então, a sua unidade é também igual a 1. Conclusão: se você considerar então que a velocidade vai ser igual a K, apenas igual a K, porque A elevado a zero é 1, então a unidade de K vai ser igual à unidade da velocidade. A velocidade é expressa da seguinte maneira: mol por litro por tempo, por minuto, por segundo. Então vai ficar assim: K vai ser igual a mol vezes litro a menos 1 vezes tempo a menos 1. Agora, se a lei da velocidade for de primeira ordem, ficar assim: V igual a K vezes a concentração de A elevado a 1. Bem, vê como é que você calcula a unidade para o V. É mol vezes litro a menos 1 vezes tempo a menos 1. É igual a K. Eu estou fazendo o estudo apenas das unidades, tá? É igual a K. Concentração de A é mol vezes litro a menos 1, porque a concentração é dada por mol por litro, né? Ou seja, mol vezes litro a menos 1, elevado a 1. Bom, se é elevado a 1, então é isso mesmo. Agora vamos começar a simplificar. Dá para cortar o mol de um lado com o mol do outro. Dá para cortar litro a menos 1 com litro a menos 1, dos dois lados. Então, no final, K vai ser igual a tempo a menos 1. Isso parece que não tem muita importância, mas ela é muito interessante, porque na hora que você vê a unidade do K, você já sabe se aquela reação é de ordem 0, é de primeira ordem, é de segunda ordem, só pela unidade. Então, quando a unidade do K é apenas tempo a menos 1, aquilo ali representa uma reação de primeira ordem. Vamos supor que a lei da velocidade seja V igual a K vezes a concentração de A elevado ao quadrado. Então ficaria assim: qual que é a unidade da velocidade? Mol por litro por tempo, certo? Então vai ficar mol vezes litro a menos 1 vezes tempo a menos 1 é igual a K, que eu vou descobrir qual é a unidade do K. Agora, a concentração é mol por litro, só que vai ficar assim: mol vezes litro a menos 1, só que vai ser elevado ao quadrado. Bom, conclusão: você pode fazer algumas simplificações. Então vai dar para cortar o mol de um lado, mas do outro ainda vai sobrar, porque ali é mol vezes litro a menos 1 ao quadrado. Então ficaria mol ao quadrado de um lado e mol no outro. Dá para cortar um mol.
Ainda vai sobrar mol elevado a 1. Beleza? Depois, tem assim, litro a menos 1. E do outro lado também tem litro a menos 1. Só que é litro a menos 1 ao quadrado. Vai dar para cortar 1 litro a menos 1 com 1 litro a menos 1. E o tempo é menos 1. No final das contas, a unidade que sobrou foi a seguinte. Vai ser essa aqui. Mol a menos 1 vezes litro vezes tempo a menos 1. É só você passar as unidades todas para um lado e isolar o K. Aí você vai conseguir chegar nessa unidade para o K. Mol a menos 1 vezes litro por tempo a menos 1, no caso da reação de segunda ordem. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm there to do it again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh. E para a gente encerrar a aula de hoje, essa lição, eu queria que vocês conhecessem os gráficos de log da velocidade pelo log da concentração. Porque muitas vezes é mais fácil você chegar à fórmula da lei da velocidade baseado nos logs. Então, por exemplo, se você tiver uma reação do seguinte tipo, V igual a K vezes A elevado a zero. Elevado a zero, então, qualquer valor de A elevado a zero vai ser igual a 1. Vamos aplicar o logaritmo. Então, olha como é que vai ficar? Vai ficar assim, log de V é igual a log de K mais log de 1, que vai dar zero, certo? Graficamente, o eixo Y vai corresponder ao log de V e o eixo X vai corresponder ao log de A. Nesse caso, vamos poder calcular apenas o log de K, que vai ser um valor constante e, portanto, vai dar uma reta paralela ao eixo do log de A. E se a reação a ser estudada fosse uma reação de primeira ordem, por exemplo, V igual a K vezes a concentração de A elevado a 1. Bom, vamos calcular o logaritmo. Então vai ficar log de V é igual a log de K mais 1 vezes log de A. Usando os eixos x, y, y corresponde ao log de V e x corresponde ao log de A. Você vai obter uma reta crescente, onde o coeficiente angular vai ser igual a 1 e o coeficiente linear B, que é o log de K. E mais um caso. Por exemplo, se fosse uma reação de segunda ordem, ficaria assim, V igual a K vezes a concentração de A ao quadrado. Tudo bem? Vamos agora extrair os logaritmos. Vai ficar log de V é igual a log de K mais 2 vezes log de A. Então, agora colocando nos eixos x e y. No eixo y, você vai escrever log de V. No eixo x, log de A. O coeficiente angular vai ser 2 e o coeficiente linear B vai ser igual ao log de K. Agora, gente, é fazer um pouquinho de exercício, tá bom? Bom trabalho!